Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social na rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na rádio da Universidade. Nessa semana apresentamos a última parte da entrevista sobre pós-verdade, com os convidados Thaís Saibt, jornalista e cofundadora do Filtro Fact Checking, e Pedrinho Arcix Guareschi, professor do programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS e um dos organizadores do livro Psicologia, Comunicação e Pós-Verdade. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Pedrinho. Muito obrigado pela presença de vocês na Estação Cidadania. E no mundo, assim, né, a gente já tem algumas consequências famosas dessa ambiência pós-verdade, como a eleição do Trump, o Brexit. Mas no Brasil, quem vocês acham que sabe jogar esse jogo da pós-verdade? Que sabe usar isso a seu favor? Eu acho que nós temos. Eu não descarto aqui toda essa... Eu ia usar a palavra barbaridade. Não, porque nós estamos, de fato, numa situação de exceção. Quem for olhar o Brasil daqui a 10 ou 15 anos vai levantar, meu Deus, mas como que aquela turma estava, etc. Eu estou trabalhando isso propositadamente, estou analisando a questão da naturalização do fenômeno. Porque a naturalização é uma das estratégias mais sutis e mais, vamos dizer assim, perniciosas que existem, que consiste em transformar o cultural em natural. Olha, o Georg Lukács, ele trabalha com a reificação. E essa é uma estratégia... Você transforma o histórico como se fosse algo definitivo, eterno. O histórico se torna eterno e o natural e o cultural se torna natural. Bem, o que está acontecendo hoje? A grande mídia... Olha, a grande mídia... É bom a gente saber que 70 ou mais, alguns dizem até perto de 80%, da população brasileira se informa pelas TVs abertas. Nós nos iludimos, porque todos nós, assim, temos a nossa maquininha, mas eles ainda estão na TV aberta. E essa TV aberta, eles não largam mão disso. Por isso que o Brasil é uma situação muito séria, porque há um monopólio, um oligopólio da grande mídia que ainda dá as tintas e pinta. Claro que as mídias sociais estão tentando furar isso e dar contradições. É uma luta. Eu acho que isso, de fato, o fenômeno da naturalização é um tipo de pós-verdade, que a gente esquece o passado, não reflete mais. E isso hoje em dia é muito fácil por causa da memória. Nós não temos, nós esquecemos o passado, o presente, então eles dominam o presente e castram o futuro. Por isso que eu luto exatamente pela democratização da grande mídia. O Betinho dizia assim, eu só acredito em democracia no Brasil quando o presidente da Rede Globo for eleito por eleição direta. Porque aí o povo entra. E é verdade, olha o Betinho, na sabedoria dele, ele dizia aquela frase famosa dele, que o termômetro que mede a democracia num país é o mesmo que mede a participação da população como um todo na comunicação. Mas nós não temos participação na grande mídia, não temos. E isso vai contra a própria Constituição, porque essas concessões da grande mídia são concessões, não são propriedades daquela turma. Mas eles se comportam como se fossem donos. E eu acho que a gente se ilude também porque essa mídia não é democrática. O poder econômico está ali presente também. E essa indústria de fake news, ela muito mais é movida pelo modo econômico de funcionamento dessas redes sociais, dessas plataformas, do que até mesmo pela ideologia. Eu espero que o professor esteja certo e que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e pense onde a gente estava, né? Mas acho que é preciso acompanhar. Porque é isso que está acontecendo com o 64. Eu vivi aquilo. E como a gente era forçado, perseguido, tinha um ou outro que vislumbrava essa questão. Que a gente estava entrando num brete terrível. Então isso é o que nós vivemos lá. A gente vê aquilo, que barbaridade, mas a gente está
no agora, numa barbaridade. E como fica, então, o jornalismo no meio dessa ambiência? Ele se torna mais importante ou ele perde um pouco, assim, a relevância para o público? Como que fica? Como que a gente trabalha no meio disso tudo? Bom, eu estou defendendo isso, né? Estou aqui para defender o jornalismo. Eu acho que é uma oportunidade para o jornalismo recuperar a sua credibilidade, inclusive, né? Porque reflexo de todo esse fenômeno também é um enfraquecimento da confiança no jornalismo. Que se viu nas últimas décadas, né? Então, até por comportamentos mesmo do próprio jornalismo em relação a si mesmo. Tanto esse jornalismo declaratório, que lá nos anos 90 os estadunidenses estavam criticando e foi onde começou o fact-checking, quanto nessas últimas 2 décadas em que o jornalismo se apropriou cada vez mais de um discurso de entretenimento para conseguir atrair mais leitores para o seu negócio, né? Para sustentar o seu negócio, para o seu modelo financeiro ser mais rentável. Então, o que há agora é esse movimento, pelo menos discursivamente, né, da parte inclusive dos grandes jornais, né, da grande mídia, é um reforço dessa credibilidade, dessa defesa mesmo de uma verificação. Não, nós temos um procedimento, nós seguimos um protocolo, vocês podem confiar no que a gente está dizendo. Então, a grande mídia tem feito um discurso fortíssimo contra fake news também, né, e tem crescido várias iniciativas. Eu não gosto muito do termo alternativo, porque ele carrega alguns sentidos que não necessariamente são os que a gente pretende aqui, mas esses novos ambientes de prática jornalística que crescem também reforçam esses princípios que eu vejo como uma oportunidade do jornalismo reafirmar a sua função social, de confiança mesmo, de credibilidade. Eu vejo que não há assim, profissão mais importante hoje do que o jornalismo. Só que eu gostaria que esse jornalismo fosse um pouco nessa linha, não um jornalismo de passar notícias, mas um jornalismo de fazer a pergunta, de questionar. Não há ninguém atualmente que deve estar mais informado e tenha mais consciência crítica do que um jornalista. Porque então ele vai fazer as perguntas necessárias para realmente esclarecer. E na medida que a gente começa a balançar, a criticar, é que a gente se aproxima mais da luz. Eu gosto da etimologia da palavra verdade grega, aletheia, que significa ir tirando os véus. E esse fact-checking são os véus que encobrem. Então a gente vai, mas isso se dá, não o jornalista sozinho, se dá no momento que ele vai fazendo pergunta. Aí o que acontece? O povo vai pensar. Porque para mim, a finalidade principal e fundamental dos meios de comunicação, isso está na Constituição de 88, artigo 121, primeiro princípio, é educativo. E educação não é dar resposta, é fazer a pergunta para o povo pensar. Então, sim, o povo vai começar a crescer. Estabelecer o debate nacional. O papel do jornalista é trazer essas contradições, toda essa coisa, e jogar. E não dar resposta. Olha, eu passei 10 meses em Cambridge e examinava a BBC, que diz que é a melhor televisão do mundo, BBC Rádio e Televisão. Os âncoras, os jornalistas, nunca se posicionavam. Eles traziam todos os elementos possíveis e deixava o telespectador, se não o rádio ouvinte, formar a sua opinião. Por isso eu sou absolutamente contra, me desculpe, que os jornalistas são formadores de opinião. Nunca. Eu acho isso um crime. Dizer, eu sou formador. Não, você tem uma concessão pública para quê? Para estabelecer o debate nacional. E não para você dizer o que você quer, como acontece com a nossa grande mídia, que tem donos e dizem o que querem. Eu concordo contigo. Nós não temos democracia na nossa comunicação hoje. É pena. Mas então agora, para a gente ir encerrando, eu queria saber como a gente pode, então, driblar isso? Como a gente faz para não se tornar também um compartilhador de notícias falsas, sobretudo nesse ano que é um ano de eleição, né? Então, que provavelmente algumas coisas vão surgir. Então, que orientações tem para os nossos ouvintes para que eles possam, né, de alguma forma, verificar aquilo que eles estão compartilhando? A dica master que eu sempre dou é pense antes de compartilhar.
Na dúvida, não compartilha. O problema, como eu disse, é que a gente consome essas informações de uma maneira muito rápida e muito distraída. E a gente se distancia desse período de reflexão. Quando a gente lê um jornal impresso, né, quando hoje se lia um jornal impresso, que a tua geração já não lê mais, eu mesma não leio muito jornal impresso mesmo, mas já li, né, eu fui educada nessa mídia impressa, então a gente tinha um período de fruição, né? Eu pego o jornal, eu folheio o jornal, eu leio a notícia, então tinha um período de fruição. A nossa relação com a notícia, hoje com as informações, de uma maneira geral, ela não tem esse tempo de fruição. Eu estou na fila do ônibus e eu estou no celular vendo o que está acontecendo ali numa rede social, nos meus grupos de WhatsApp, e aí com isso a gente vai compartilhando e ainda larga aquela, eu só estou compartilhando, eu não sei se é verdade. Então, se eu não sei se é verdade, não compartilha. Na dúvida, não compartilha, pensa. Porque muitas dessas informações falsas, dessas coisas que parecem notícia, mas que se a gente for ver, elas não são, a gente consegue captar numa leitura um pouco mais atenta. Que a fonte não é muito confiável, ou que nem tem fonte, ou que a data não confere com a data que está fora de contexto mesmo, né? Aquela foto não é daquela data, ou a informação é de um ano atrás. Então, pensar antes de compartilhar, eu acho que isso está ao alcance de todo mundo. Tem informações que são muito mais complexas de se verificar, porque exigem realmente uma apuração, uma pesquisa, é isso que a gente faz no fact-checking, a gente vai mais a fundo. Mas então criar também essa cultura de ir atrás daqueles que são os verificadores. O Facebook vai ajudar um pouco porque agora vai, com essas parcerias, com as iniciativas, vai sinalizar as informações que foram questionadas. Então, se eu for compartilhar uma informação que foi questionada por uma agência de fact-checking, ele vai me avisar. Olha, essa informação foi questionada, você quer ler o que foi dito sobre isso, tem certeza que quer compartilhar? Eu posso compartilhar. Né? Ele não vai tolir a minha liberdade de compartilhar mesmo se eu não acredite naquela verificação. Mas vai ajudar um pouco. Agora, já existem levantamentos que mostram que a principal ferramenta de disseminação dessas informações é o WhatsApp. Então, o WhatsApp parte de uma decisão muito pessoal, porque é uma rede minha, está no meu celular, eu falo com os meus amigos. Então, pensar bem e não largar esse só compartilhei, não sei se é verdade, acho que é a principal coisa que se pode dizer como dica. Eu sublinho isso que a Thaís está dizendo. E não teria muito a acrescentar. Eu só uma coisinha que para mim não deixo de dizer sempre. Eu acho que hoje a jornalista, eles têm de ser primeiramente críticos deles mesmos. Porque no momento que você tem uma autocrítica e sabe do teu papel e da importância do teu papel, o Santo Agostinho, quando ele entrou em crise naquele livro, ele diz assim, factus eram, agora vou esnobar um pouco, factus eram ipse mihi maia quaestio. Quer dizer, eu mesmo me transformei numa pergunta, afinal, quem sou eu? Estou fazendo o que aqui? Eu acho que essa deve ser a pergunta que toda jornalista deve fazer. Qual é o meu papel? E ele tem um papel fundamental, porque ele está bem aí na questão, mas não de dar resposta, de ser formador, não, de construir uma verdadeira comunicação partilhada, democrática, ética, libertadora. Então, Thaís e Pedrinha, muito obrigada pela participação de vocês na Estação. Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre pós-verdade com Thaís Saibt e Pedrinho Arcigues Guares. Estação Cidadania é uma realização do DEDES com a apresentação de Camila Bengo, gravação e edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.